Se os Beatles tivessem escutado o professor Hermógenes, eles teriam se livrado de alguns sérios problemas. É sério isso. Vamos entender essa história, eu vou contar em detalhes para vocês. Tem um documentário na HBO que fala um pouco dessa visita dos Beatles à Índia. E até se falou muito dessa busca espiritual, e não, viu gente? É um pouco folclórico assim. Os Beatles já eram muito famosos, já haviam outros interesses dessa ida à Índia, havia o início do relacionamento, do fim do casamento do John Lennon, conflitos de diferentes interesses entre eles. 2 anos depois, foi em 1968, 2 anos depois, o grupo acabou. Então, foi uma busca mais ou menos. Vamos entender um pouco isso? Vamos? Vou deixar para você a apresentação, um tema interessante, vou deixar essa apresentação para você disponível no site, tá? Ali você vai encontrar todos esses detalhes. Aqui o que eu tenho? No site do cienciameditativa.com você vai encontrar, para quem quer fazer o processo terapêutico, marcar as consultas, é por aqui. Para quem quiser a plataforma de cursos, o Psicologia Zen, com cursos com várias técnicas de meditação, mindfulness, sobre relacionamentos, a história do budismo, você tem aqui. E a biografia, né, você quer saber minha formação, meus cursos, você vai encontrar aqui também. Zen Performance, você clica aqui, você acha a base de dados das últimas pesquisas que eu tenho indicado para os alunos de melhores preços da marca Adidas e outros produtos de tecnologia de qualidade de vida. Ou, melhor, entra no grupo do WhatsApp, que você recebe diariamente as promoções relâmpagos, o que acabou de entrar, às vezes o estoque está acabando e eu consigo um ótimo preço. Hoje, por exemplo, a gente conseguiu uma camiseta esportiva maravilhosa, muito bonita, com 56% de desconto, quer dizer, menos da metade. Se você quer estar com alguns artigos, assuntos aprofundados que eu envio gratuitamente, algumas apresentações que eu faço o aprofundamento dos detalhes, mando as fontes, as informações, Rede Substack, tá lá, eu aprofundo várias discussões. E o Zen News é aqui que você vai clicar, porque daí você vai chegar na nossa plataforma de slides, várias apresentações que eu fiz, eu deixo os slides aqui, e aí você vai encontrar o slide dos Beatles na Índia, que é o nosso tema, tá bom? Caminho cienciameditativa.com, você encontra tudo lá para sua vida melhorar. Põe isso na tua cabeça, vai ficar mais fácil, tá? Beatles na Índia, a estadia de 1968. Está aqui os 4 bonitinhos, né? Junto com Maharishi Yogi. Vamos lá? Contextos e motivações, 67. Em agosto de 67, os Beatles assistem uma palestra do Maharishi em Londres, impressionados com a meditação transcendental. Deixa bem claro, a meditação transcendental não é uma religião, é uma marca registrada. E é uma marca registrada para se desenvolver uma companhia que vai vender cursos e estruturas de uma técnica de meditação que cria uma tabelinha de mantras onde secretamente ele direciona o nome para cada pessoa recebe um mantrinha da tabela e você não pode falar o seu mantra e essa estrutura é vendida comercialmente, tá bom? Mas ele fala dos benefícios da meditação e vende essa estrutura, comercializa esse processo da meditação transcendental e aí acontece isso. O discurso do Maharishi Mahesh Yogi era bastante conhecido, famoso. E morre em 1967 o empresário dos Beatles. O cara que meio que diz que era a cabeça mesmo, sabe? Aquele cara que aglutinava os interesses deles, o amigo, aquele que conseguia abraçar os 4. E diz que a morte do Brian Epstein foi o verdadeiro, foi quando começou a rachadura do conjunto musical, sabe? E a morte do Brian Epstein traz várias questões sobre isso, né? Então aqui você vê, olha o Paul McCartney aqui, John Lennon, né? Você vê, esse aqui aqui é o George Harrison, né? Aqui tem um amigo deles, que a gente vai falar sobre ele, que é meio fofoqueiro, vai causar alguns problemas. Viagem à Índia, fevereiro de 1968. Que momento histórico, né? Já pensou você tá aqui, na praia, com John, Paul, George Harrison tocando violão, Maharishi Mahesh meditando, é uma coisa, né? É realmente fantástica. Então a chegada em Rishikesh foi 16 de fevereiro, eles foram pro Ashram, que fica ali perto do Ganges, e acompanhado das esposas, Mia Farrow, Donovan e Mike Love. Intensa produção musical, eles tinham muito tempo livre, aí produziam muita canção ali. Muitas foram incluídas no chamado White Album. Aqui já vocês vão ver os probleminhas que vão surgir aqui. Tensões e rumores. Tinha um conflito de fofoca, meio de desconfiança do comportamento do guru. Eu até cito isso no meu livro, tá? Vai na Amazon, procura o Psicólogo dos Falsos Gurus. Eu conto essa história no livro, no meio de uma história mais incrível ainda, e várias outras histórias de gurus, meio fake, assim, sabe? Mas essa história tá lá no livro, tá? Psicólogo dos Falsos Gurus. Você procura lá na Amazon, você vai achar, tá bom? Lá no site do Ciência Meditativa, você clicar na minha biografia, vai estar lá, livros publicados, você vai achar também. Tá? 2 maneiras. Vai direto na Amazon, procura o livro, ou vai lá na minha biografia, cienciameditativa.com, clica lá, livros publicados, que está na minha biografia, você acha aí o psicólogo e os outros livros também.
O Ringo sai, o Ringo Starr era o Ringo sempre foi o mais quieto dos quatro, né? E ele incomodado com comida, higiene, não se adequava àquilo, e ele mesmo mais calado, e tal. Aí vou embora, 10 dias. O Paul vai embora em 5 semanas. Fica um mês e 10 dias. Bastante, né? Um mês e 10 dias. Pra quem tinha tanto dinheiro, tão famoso, e uma agenda totalmente cancelada, né? Possibilidade de dar shows e ganhar dinheiro mesmo, gravar, era latente, eles estavam no auge. Né? E o boatos do comportamento inadequado do guru. Um comportamento meio inadequado, assim. E justamente com a Mia Farrow, né? Diz que tinha umas cantadinhas, umas chamadas pro quarto, uns olhares, umas risadinhas. E aí o pessoal começou a ficar incomodado, começaram a sacar o negócio. E esse Alex Mardas transmite esses rumores pro Lennon. Vai falar lá com o John Lennon, que era um grande amigo dele, inclusive chega depois. E aí que o Lennon até tem uma música que o Lennon faz falando mal do Maharishi Mahesh Yogi. Né? A fuga de Rishikesh. Então, em abril de 68, a decisão é de sair imediatamente. Eles saem fugindo pé da vida. Né? E tem uma discussão séria entre o Lennon, o Harrison, que era o mais seguidor, e o Mardas, né? Que é aquele amigo. E a resposta irônica do Lennon ao Maharishi: você é o cósmico e deveria saber. Diz que tem uma coisa meio irônica. O Lennon começa a cutucar o guru, né? Que é um pouco o estilo dele também. E o táxi quebra várias vezes, assim, diz que na fuga, assim, diz que. Eu não diria que foi amaldiçoado, isso é uma coisa comum, né? E o John confessa as infidelidades à esposa dele, a primeira esposa, né? No voo de volta. E o Lennon compõe a música Sexy Sad, né? Um pouco de tristeza, sexy, falando mal do guru, né? Que é a música que eu compus. Consequências legado cultural, né? Legado cultural. O George Harrison manteve vínculo espiritual com a cultura indiana, não com Maharishi Mahesh Yogi. Foi um grande propagador, né? Da espiritualidade indiana, né? Os ashrams o ashram foi abandonado nos anos 70, tornou-se uma atração turística justamente porque os Beatles estiveram lá. E ele, de uma certa forma, esse momento ali, aquele mês, determinou muito a influência do disco, né? O White Album. Que tem uma coisa introspectiva, tem uma crítica religiosa e busca de sentido, tá bom? O que eu queria destacar aqui, as fontes principais, aí tem as fontes que ajudaram a fazer esse trabalho e trazer essa informação. Então, que eu trago aqui para vocês, por gentileza, curte, compartilha, passa para outras pessoas, vai lá no site, entra no grupo de desconto, paga menos nas suas compras, mas ajuda a gente, porque a gente está aqui para ajudar você, né? E a melhor forma que você pode fazer é fazer o bem para outras pessoas. E o que tem a ver com o professor Hermógenes? Né? O grande nome do yoga do Brasil, o primeiro a escrever um livro de Hatha Yoga no Brasil, apesar de ter outros livros de yoga. Né? Mas o grande nome do yoga no Brasil, meu mestre querido professor Hermógenes, está aqui, ó. Hermógenes vestido de militar com o Maharishi Mahesh Yogi. Antes, né? Nós estamos falando aqui provavelmente 62, 63, 64. Hermógenes ainda estava mais próximo, né, do trabalho dele na escola do exército. E neste momento, então, ele é chamado, isso está na biografia do Hermógenes, que eu escrevi também, que está disponível na Amazon e que você pode comprar indo no site do cienciameditativa.com, vai na minha biografia, livros publicados. Ou vai na Amazon e procura a biografia do professor Hermógenes, a biografia oficial, a biografia revisada pelo professor Hermógenes, a biografia que o professor Hermógenes acompanhou a produção, né? A biografia que o professor Hermógenes escolheu quem ia escrever, tá bom? Tá lá disponível. Então, você vai ter aqui, nesse momento, ele é chamado de lado, e ao ser chamado de lado com outro professor, e ele Maharishi Mahesh Yogi tentando, sabendo da fama do Hermógenes, da repercussão. O Hermógenes era muito simpático, muito polido, falava muito bem. Ele ofereceu o Hermógenes assumir a coordenação da meditação transcendental na América Latina. Para você ter uma ideia. E o Hermógenes, sensível, atento, desconfiado sempre desses falsos gurus que hoje em dia são tão abundantes, negou, disse não. O Maharishi não entendeu, porque a oferta era algo do tipo, em termos de poder, dinheiro, era algo inimaginável. E o Hermógenes disse não. Aí por que o Hermógenes negou? Ele sentiu o cheirinho, ele percebeu as falhas, ele percebeu, era muito sábio, muito sábio. Então tá aí. Se antes os Beatles tivessem conhecido Hermógenes, não teriam entrado em confusão. Tá bom? Interessante essa história, né? Passa para outras pessoas, acompanha o canal, acompanha o trabalho, você vai ver que vale a pena. A gente cresce junto. Grande abraço, até o próximo vídeo.